Reduzir a jornada de trabalho no Brasil para tal da escala 4x3 é bom ou não? Está circulando agora na internet esse assunto, né? Virou assunto da moda e para 2025 deve ser o assunto trabalhista da moda também, a nova jornada de trabalho que estão propondo no Congresso Nacional através de uma emenda à Constituição, reduzir a jornada de trabalho no Brasil para 4 dias de trabalho e 3 de folga. Como é hoje? Hoje é 6 dias de trabalho, 1 dia de folga. Isso para quem trabalha no sábado até meio-dia, que é o caso do comércio. A jornada de trabalho é prevista na Constituição Federal. Está lá 8 horas diárias, 44 horas semanais o limite. Por isso é preciso uma emenda constitucional para mudar isso, para além de dar essa proteção dentro do escopo da Constituição, precisa também mudar o texto da Constituição. Só a emenda constitucional muda a Constituição. Então esse é o diálogo que está acontecendo. Mas isso é bom ou é ruim? A grande parte dos congressistas vai tentar atacar, porque essa grande parte é composta por interesses econômicos. O interesse econômico é quem elege os senadores e os deputados federais. Nós sabemos disso. Essa informação é comum, todos nós sabemos disso. E as empresas, em grande parte, não vão querer reduzir a jornada de trabalho. Qual é a alegação que elas trazem? Que isso vai prejudicar a economia. Mas veja só, uma tabela com dados do FMI, que costuma ser do mais posicionado para a direita, e também do Trading Economics, e a gente tem uma lista de 17 países que têm uma jornada de trabalho menor do que o Brasil. Dentro deles, Holanda, Dinamarca, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão, Espanha, Argentina, Estados Unidos, Coreia do Sul, Rússia, Indonésia, África do Sul, México e Turquia. Olha os Estados Unidos aqui no meio, que geralmente é utilizado como paradigma do neoliberalismo e dos interesses econômicos. Eles têm uma jornada de trabalho menor do que o Brasil. Mas, além disso, fala que vai prejudicar o PIB, ou que a nossa economia não comporta isso, que esses países têm uma economia melhor do que a nossa. O Brasil é a nona maior economia do mundo. Dessa lista dos países que têm uma jornada menor do que a nossa, 7 têm uma economia inferior ao do Brasil, em termos brutos de PIB. Então nós temos aqui Holanda, Dinamarca, Espanha, Argentina, Coreia do Sul, Rússia, Indonésia, África do Sul, México e Turquia, como economias que têm um PIB menor que a nossa e também têm uma jornada de trabalho menor que a nossa. Então, capacidade do PIB não é problema para o Brasil, nós somos a nona maior economia do mundo. Mas pode-se falar em PIB per capita, né, em renda per capita no Brasil. Do Brasil, a renda per capita é muito menor do que esse. Realmente, aí já muda um pouco a figura. Mas ainda assim nós temos aqui Indonésia e África do Sul com rendas per capita piores que a do Brasil e jornada de trabalho menor. Ainda temos México, Turquia, Rússia e Argentina, que têm uma renda per capita levemente melhor do que a do Brasil e tem a jornada de trabalho menor do que a do Brasil. Então, PIB não é problema para o Brasil reduzir a jornada de trabalho, renda per capita não é o problema para o Brasil reduzir a jornada de trabalho. O problema são os interesses econômicos, que querem fazer com que haja uma inversão de valores. O trabalho não existe apenas para respeitar e cumprir com o capital, com a economia. O trabalho existe para proferir e auferir uma dignidade ao trabalhador, uma dignidade humana. Tanto é que existe o princípio da função social do trabalho. O trabalho exerce uma função social, não é trabalhar por trabalhar, não é trabalhar para ter dinheiro. É trabalhar para se sentir útil e parte da sociedade, para contribuir com a sociedade. E para a gente se sentir útil e digno, nós precisamos ter tempo para viver. Com a jornada de trabalho no Brasil, isso é uma crítica minha de longo tempo, nós não participamos da sociedade. Nós não somos sujeitos ativos na sociedade. Nós trabalhamos 8 horas por dia e você coloca em grandes centros aí, o tempo de deslocamento vai facilmente bater 12 horas por dia dedicado ao trabalho. Metade do dia. Sendo que nós precisamos dormir entre 6 e 8 horas diárias. Quanto tempo sobra para a gente participar ativamente da sociedade? E que tempo é esse? É de noite? O que é que existe de noite? A sociedade existe ativamente e rica durante a noite? Não, está todo mundo em casa. Então, na realidade, a jornada de trabalho no Brasil existe para nos retirar da dinâmica social, não poder pleitear por melhoras sociais, reflexões, movimentos sociais para melhorar a própria sociedade. É esse o ponto. Não querem reduzir a jornada de trabalho para isso, porque já vimos aqui, com dados do FMI, inclusive,
que PIB não é o problema para o Brasil, que renda per capita não é o problema para o Brasil para reduzir a jornada de trabalho. Sem falar da produtividade, é outro argumento que eles falam, a redução do trabalho vai reduzir a produtividade. Falácia. A mesma coisa do home office, criticam o home office dizendo que cai produtividade quando tem uma infinidade de pesquisas apontando no sentido oposto. Mas aqui nós temos algumas pesquisas, veja só. Na Islândia, estudos conduzidos pelo UK Think Tank Autonomy os estudos apontaram que a redução de 40 horas semanais para 35 horas semanais demonstrou uma democracia sustentável na Islândia. No Japão, um estudo feito pela Microsoft apontou que a empresa relatou um aumento de 40% na produtividade por funcionário durante o teste de redução de 40 horas para 32 horas. Na Nova Zelândia, Perpetual Guardian, que fez a pesquisa, atestou que a empresa reduziu de 40 horas para 32 horas, observou aumento na produtividade e níveis mais altos de engajamento dos funcionários e melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No Reino Unido, 73 empresas participaram do teste de semana, do trabalho na semana de 4 dias, que é o que o Brasil está tentando implementar. 86% relataram que manteria a política após o experimento. E na Espanha, teve um implemento de um programa piloto com feriados locais em 4 segundas-feiras consecutivas, resultando em uma semana de trabalho de 4 dias para 360 mil trabalhadores. O resultado é que ficaram demonstrados benefícios significativos para a saúde, incluindo redução de estresse e melhoria na qualidade do ar devido à diminuição da emissão de veículos. Produtividade, então, também não é problema. PIB não é problema, renda per capita não é problema, manutenção da produtividade não é problema. Então qual é o problema? Nosso país surgiu com a exploração do trabalho humano. Isso existe até hoje. Apenas disfarçado e maquiado para essa jornada de trabalho atual. Por isso não querem reduzir. Então nós temos aqui essa crítica social, fica essa crítica social para munir as pessoas de informação, para não cair nessa falácia de que a economia brasileira não comporta. Comporta sim. Claro, sabemos que não vai ser fácil para as empresas, sabemos que não vai ser de uma hora para outra, que exige um prazo, que existe uma transição e que o Estado brasileiro, tão criticado pela direita, pode ajudar nessa transição, talvez com incentivo temporário, como teve na época da Covid, com incentivo do Estado para as empresas sobreviverem nesse período. Mas uma vez passada a transição, o ser humano brasileiro vai ter tempo de ser mais ser humano.